Abre, pegue. Fala galera, consegue me ouvir aí? Aí, ó, só baixou esse aqui. Então bora lá. Galera, aqui é um projetinho piloto. Qual que é a ideia? Dar certo, isso aqui, gravar e dar certo, no sentido de pegar alguns exercícios. Aí, agora dá pra ver aqui a listinha, dá pra ver o mapinha aqui. Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, eu vou desenvolver alguns mapinhas mentais, vou desenvolver alguns uns flashcards, e aí com isso eu quero usar eles para resolver exercício. Aí hoje eu vou falar sobre trabalho, esse assunto aqui, ó. Trabalho é um assunto que a gente vê muito no primeiro ano, talvez cabe no outro celular aqui, mas não tem problema não. Não é só para a gente filmar aqui o mapinha mental e ficar melhor. Qual que é a ideia aqui? O que é trabalho em física? Eu postei esse mapinha lá no, no meu feed, e aí eu vou pegar alguns temas de física e de química, também eu quero trabalhar alguns, pegar uma listinha de exercícios igual essa aqui e resolver aqui na live e deixar gravado aí pra você fazer. Caso você é aluno meu, dá pra você assistir e tal. Eu não sei aí, mas acredito que tá tranquilo, né? Tô ouvindo tranquilamente. Então vamos lá, o assunto aqui é trabalho. O que é trabalho em física? É quando nós aplicamos uma força, aí o objeto se desloca. Então toda vez que eu pego um objeto, aplico uma força nele e desloca, vou pegar o exemplo aqui da minha molécula aqui, ó, o metano. Eu tenho o metano, eu vou lá e aplico uma força nela, no metano aqui, né, que é essa moléculazinha, ela se desloca, o nome disso é trabalho, certo? Só vai existir trabalho em uma condição, quando eu aplico a força e esse objeto desloca. Se eu aplicar a força e ele não deslocar, não é trabalho. Outra coisa é o seguinte também, se eu aplicar uma força 90 graus, vou deixar de lado aqui a molécula, vou considerar que aqui é a força, estou aplicando ela para cima, o objeto deslocar para a direita, então esses 90 graus que gera entre a força e a tendência a deslocar, isso não é trabalho, o trabalho é nulo, certo? Então aqui, hoje eu vou falar sobre esse assunto. Então, eu trabalho no primeiro ano, eu acredito que tem uns alunos meus do primeiro ano aqui, nem sei aqui como é que faz para ver, vou ver se eu descobri aqui agora. Eu tenho a tem a Heloísa, claro, não sei, Fredão tá aí, um brother, e Enzo, né? Isaac, esse é o Enzo. Galera, ô Enzo, me fala aí, o áudio tá bom? Tá tudo beleza? Me diz aí. Então vamos lá. A ideia aqui é um piloto. Se ficar bom, vocês falar, professor, ficou legal, posta mais vídeo daquele jeito lá. Vou resolver mais um exercício depois, certo? Vou só explicar rapidinho aqui, que talvez você assista essa live em um outro momento. O que acontece? Eu fiz um mapa mental, me manda o mapa mental que o senhor estava falando. Ah, tá aqui, ó. O mapa mental é esse aqui. Esse aqui é um que tá lá postado lá, tá no meu feed. É justamente esse. No mapa mental aqui, o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho sobre ele, a gente já vai partir aqui. E a ideia minha dessas lives é ajudar vocês a construir, igual eu fiz o meu mapa mental, e fazer o seguinte, saber aplicar isso aqui. Porque não adianta nada você fazer lá valendo nota, fazer só para fazer, e beleza.
E aí, na hora de aplicar, você não sabe. Ou talvez você fez, construiu ele rápido, mas não sabe utilizar ele porque está faltando conhecimento. Ó, a Evelyn falou que o áudio tá bom. Isso aí, valeu, Evelyn. Só para mim ter uma noção. É a primeira vez que estou fazendo assim. Não sei se dá para ver aí, eu crio um outro Instagram justamente para puxar, para ter essas duas imagens aí. Vou fazer um top para você direito, faz e esse aqui é uma ideia boa. Eu fiz um outro Instagram aí, se quiser seguir lá, é o Edivan versão aluno, certo? Então, beleza, então vamos lá. Qual que é a logística aqui? A logística aqui é o seguinte: trabalho é um assunto difícil, como eu já falei aqui no início, alguns alunos do primeiro ano sabem o que é, outros talvez tenham que entender um pouquinho. Aí o trabalho eu tenho ele de três formas. Eu tenho o trabalho motor, trabalho resistente, trabalho nulo. Trabalho motor é quando a força está no mesmo sentido de deslocamento. Trabalho resistente, a força está para um lado, o deslocamento está para o outro. O trabalho nulo é a força para cima, a tendência de deslocamento é para os dois lados, certo? Outra pergunta aqui, rapidinho, para vocês, é o que? A imagem da folha tá boa? Para poder ter uma fixação melhor. Isso aí. A imagem aqui tá boa aí, e aí, essa imagem aqui, ó, a imagem do mapa mental, dá para entender aí? Entende tranquilo? Escreve aí. Talvez seja só a internet, brother, não sei. Tá cortando, não, o mapa vai cortar um pouco mesmo, é normal, porque aqui, ó, para pegar ele inteiro eu tenho que ampliar aqui, ó, entendeu? Não dá para mostrar tudo. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, o ruim é que corta meu rosto no outro celular aqui, ó, entendeu? Mas vamos lá. Depois eu vou abaixar para resolver o exercício. Rapidão aí. Então eu tenho trabalho motor, trabalho resistente, trabalho nulo. Então o mapa mental é o quê? A gente fazer um resumo daquele assunto que a gente está estudando e através desse resumo montar numa folha todos os dados mais enxutos possível para entender para na hora que está resolvendo um exercício. Então, claro que antes de montar o mapa mental, a gente tem o quê? A gente tem um conteúdo teórico. Então, já apliquei isso. Então, a minha ideia não é ficar dando aula aqui e explicar, é só falar um pouquinho do mapa mental e a gente faz exercício. Beleza. Outra coisa aqui, e depois o trabalho motor resistente nulo, lembrando que o trabalho é nulo quando a força gerar 90 graus, a tendência de deslocamento. A gente tem trabalho de uma força-peso. O que é trabalho de uma força-peso? Eu comentei aqui no início que quando eu tenho um objeto e eu aplico uma força sobre ele e ele desloca, isso é trabalho. Mas a gente sabe também que objetos eu posso soltar e ele vai cair. Seria a tendência dele ir para o centro da Terra. O que significa que a força-peso está atuando sobre esse objeto. Então, o que isso resulta para mim? Isso resulta o seguinte, que também a força-peso exerce um trabalho. E eu tenho duas continhas, duas equações. Trabalho é representado pela letra W, que é igual ao peso vezes a altura. Então, quanto mais alto tiver, mais energia de trabalho ele vai ter. Então, eu também tenho o trabalho no sentido contrário, que seria o quê? Eu aplicar, pegar um objeto e lançar ele para cima. A tendência dele é subir, chegar na altura e depois cair de novo. Quando ele está subindo, o trabalho dele é como se fosse resistente. Ele está subindo, mas a tendência dele é o quê? Chegar a uma certa altura e depois parar e descer de novo. Então, o trabalho no sentido contrário da gravidade vai ficar trabalho é igual a menos o peso vezes a altura. O intuito aqui é transferir um conteúdo que eu já ensinei em sala, se você tem noção. Beleza, se você não tem, é pegar um enxuto aqui e tentar entender do que eu vou fazer agora e resolver exercício. Eu tenho os gráficos também. Tem um gráfico da força variável, gráfico da força resistente versus motor, e um gráfico da força elástica. O que é um gráfico da força variável? Seria eu estou aplicando uma força no objeto, eu vou lá e aumento essa força. Ó, aplico ela normal, depois eu vou lá e aumento essa força. Então a força vai variar. Então o trabalho também vai variar no gráfico. E eu posso ter trabalho resistente versus trabalho nulo. Como que eu calculo aqui, no caso de um trabalho variável? Calcular a área aqui, ó, o trabalho. Calcular a área desse trabalho. E aqui no caso do resistente versus motor, o mesmo caso. Só que eu faço um menos o outro. O trabalho seria a área 1 menos a área 2. Certo? E por último, eu tenho um trabalho de uma força elástica, que seria a mesma analogia de eu ter uma. Vou imaginar assim: eu tenho uma caixinha e eu tenho uma mola, e essa mola está presa.
certo? Se eu aplicar uma força do lado de cá, o que, que vai acontecer? Esse bloquinho ele vai ser pressionado aqui e vai comprimir a mola. Com a mola comprimindo, essa mola vai exercer uma força no sentido oposto, lançando esse bloquinho no sentido oposto, né? Fazendo ele voltar. Então, tem como desenhar um gráfico. Então, o que, que eu vou fazer? Nesse caso, trabalho, que é o W, é igual a K, que é a deformação, vezes o X. K é a constante da mola, desculpa, vezes o X ao quadrado dividido por 2. Então, eu pego a área gerada ali no gráfico, também tem como eu descobrir. Então, vamos lá. Vou aplicar esse mapa mental nessa listinha de exercícios aqui agora, que a gente vai resolver. Vou abaixar aqui, até para não ficar no meu rosto, e a gente focar exercício por exercício aqui, finalizando. Certo? Só conferir aqui se alguém não mandou alguma coisa. Não, tá beleza. Samuel, física, isso aí, brother. Tá salvo aqui e depois só compartilha com a geral. Certo? Beleza. Lembrando que eu criei um Instagram aí de um Edivan Persona como fosse aluno. Segue lá. Postar uma zoeira aí como fosse aluno. Então aqui, vamos analisar aqui. Eu acredito que dá para, tem como enxergar esse exercício muito bem. Dá para ver aí, ó, essa listinha lá do Colégio Militar. Resolvendo o exercício aqui, número 1. O número 1 fala para mim o seguinte: uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras. Opa, desculpa. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito. Então não tem atrito, tranquilo. De duas maneiras distintas. Então dá para a gente observar. Uma, ele aplica inclinado a força e o outro ele aplica no sentido horizontal, que é o deslocamento, conforme mostra as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual. Opa, isso aqui é um dado importante. Se ele fala que é igual, significa que se eu aplicar 10 newton aqui, ó, de força, aqui embaixo também eu estou aplicando 10 newton. Então, a mesma quantidade de força que eu aplicar em um, eu vou aplicar no outro, certo? Aí continua ali se mantém constante ao longo do deslocamento. Então, ele aplica a força e continua. Cara, na prática, a gente nem precisa de uma aula de física. A gente já sabe que o A, essa pessoa aqui no A, está exercendo muito mais força para exercer um trabalho. Lembrando que trabalho é força gerando um deslocamento. Então, essa pessoa B está exercendo muito menos força para gerar um deslocamento. Nem precisa ir numa aula de física. Certo? Então, resolvendo aí. Considerando a força F, é correto afirmar que, letra A, o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. Cara, o trabalho em A não é igual em B. O trabalho de A é muito maior do que de B. Entendeu? Aqui o de B aqui é mais tranquilo. Eu aplicar uma força no objeto horizontalmente ao deslocamento é uma coisa. Agora, só aplicar aqui, ó, seria eu fazer isso, né? Na diagonal aqui. Cara, eu tenho que exercer uma força maior para fazer deslocar. Certo? Então a letra A aqui, ó, é errada. Letra B. O trabalho realizado em A é maior do que o trabalho realizado em B. Opa, isso aqui para mim, ó, correto. Agora eu vou justificar as outras. C. O trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Isso aqui está errado. O trabalho em A é muito maior do que o de B. Então aqui a C também está errado. D. Não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. Cara, ele deu a liberdade para nós aqui, ó. Aqui no início, aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Ele deu a liberdade de falar que é igual. Claro, ele não falou o valor, mas ele falou que se eu falar que é um valor em cima, é embaixo. Então essa letra D aqui também vai embora. Certo? Correto? Continuando. Número 2. Se tiver alguma perguntinha, lança aí. Deixa eu só olhar aqui como é que tá aqui. Tá beleza. Continuando, então. Número 2. Na número 2, só pegar uma aqui. Galera, lembrando o seguinte, esse tipo que eu tô fazendo aqui agora é novo para mim, né? Não sei se o professor já fez e tal. Se ficar bacana, eu quero fazer mais vezes.
Lembrando que até agora a gente não precisou de usar o mapa mental, certo? Agora a gente vai para o número 2 aqui. A número 2 fala o seguinte: lê a seguir as situações descritas pelas forças, sobre as forças. Já vou ler e já vou justificando aqui algumas situações. A força vertical em que o garçom faz em uma bandeja para deslocar horizontalmente. Então a ideia é o seguinte: você tem uma bandeja, aí, o cara coloca a mão aqui embaixo, né, o garçom, e com isso, vou pegar só uma outra caneta aqui, ele exerce uma força para cá, ó, assim. Ele está falando isso. Então o garçom está exercendo a força vertical para cima e a bandeja aqui para ela não deslocar. Então ela aqui, para ela não deslocar, certo? Então o que acontece? Neste caso aqui, se a gente for pensar, não está deslocando e o outro está gerando 90 graus. Continuando, ele fala o seguinte: ele fala aqui para mim o seguinte: 2. A força horizontal para deslocar horizontalmente o carrinho de supermercado com velocidade constante. Então seria aplicar uma força para fazer aquele carrinho de supermercado se deslocar ali. Opa, isso é um trabalho motor. Já me ajuda. 3. A força vertical de tração de um cabo para sustentar um lustre preso no teto. Beleza. Seria a logística seguinte: eu tenho o teto, certo? Trazer um pouquinho para trás aqui, isso. Eu tenho um teto, e nesse teto aqui eu vou lá e prendo um lustre nele. Imaginar que seja o lustre. Aí tem uma coisa que a gente já sabe, só mudar de caneta aqui também. Aproveitar que eu tô com essa liberdade aqui de caneta para todo lado. Aqui no cabo existe uma força para cima. Aqui, ó. Uma caneta que fica melhor. Não fica legal. Se eu aplicar aqui, ó. Aqui no cabo eu tenho uma força chamada de tração. Certo? Para cima. Então, falando da 3 aqui, que era o lustre segurado. Aqui é o teto, aqui é o cabo, aqui é o lustre. Então, a tração está exercendo para cima. Aí ele fala o seguinte: assinala a alternativa que apresenta situações em que o trabalho da força não é nulo. Então, ele quer saber só quando não é nulo. Certo? Então, vamos lá. Primeiro caso. A força vertical que o garçom faz sobre uma bandeja para deslocá-la horizontalmente, então é esse desenho que eu fiz aqui, ó. O garçom vai sustentar, isso aqui seria a mão do garçom, né, aqui embaixo. Ele exerce uma força vertical para cima para manter essa bandeja na mão dele. Se eu for olhar aqui no meu mapa mental, ó aqui os tipos de trabalho que eu tenho. Eu tenho um trabalho motor aqui em cima, eu tenho um trabalho resistente, eu tenho um trabalho nulo. Se eu vou olhar os três no meu mapa mental, qual que se encaixa? É o terceiro, que é o nulo. Por que é o nulo? Porque se eu for pensar bem, o nulo seria a força sendo uma vertical para cima, e entre a tendência de deslocamento, gera um ângulo de 90 graus. Se eu vou pensar aqui na bandeja, é a mesma coisa, porque a bandeja, a tendência dela deslocar seria ou para aqui, ó, a gente olhando de frente para a esquerda, ou para a direita, a tendência de deslocamento. Então, entre a força e o deslocamento tem um ângulo de 90 graus. Então, o que significa isso? Significa que o trabalho aqui é nulo. Então, por isso é importante a gente construir um mapa mental, porque aí eu posso consultar e analisar. Então, a primeira, para mim, não serve. Eu vou escrever aqui, ó. Trabalho igual a zero, trabalho nulo. A segunda situação, a força horizontal para deslocar horizontalmente o carrinho de supermercado com velocidade constante. Essa ideia aqui, ó. Você tem lá um carrinho de supermercado. Aí você foi lá, ó, e exerceu uma força no carrinho de supermercado. A tendência dele é deslocar para esse lado, correto? Aqui, ó. Deixa eu melhorar. Força aplicada
o deslocamento aconteceu. Então, eu apliquei uma força sentido para a esquerda, deslocamento para a esquerda, dá para perceber aí, né? Tranquilo. Se eu for analisar aqui, entre as forças que eu tenho, desculpa, força não, trabalho motor, trabalho resistente, trabalho nulo. Qual que configura esse tipo de exemplo? O primeiro, que é o motor. Porque se eu for pensar bem, a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. E aqui no motor também, ó, força tá para a minha direita e deslocamento para a direita. Tá, professor, mas você desenha para a esquerda, mas não muda nada. Tá todo mundo configurado indo para o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, o trabalho não é nulo. Quando é o trabalho não é nulo e quando ele é motor resistente. Então, a 2 para mim encaixa no padrão que eu quero. 3. A força vertical de tração que um cabo sustenta, a força vertical de tração de um cabo para sustentar o lustre preso no teto. Seria esse caso aqui, ó. Então a tração está aqui, ó, nesse sentido, vertical para cima. A tendência de deslocamento do objeto, do lustre, seria para baixo. Só que ele está parado, velho. Ele está parado. Se você está exercendo uma força no objeto e ele está parado, o trabalho é nulo, é zero. Então, o exercício ele quer quando não é nulo. Então, qual que não é nulo é o 2. Então, a única opção que eu tenho aqui é a letra B, que seria essa aqui, ó, correto? Então, essa é a resposta certa. Beleza. Seguindo aqui, número 3. O que acontece aqui no número 3? Deixa eu só dar uma enquadrada aqui, fica melhor. Isso. Na número 3, ele fala o seguinte: uma pequena esfera de peso 3 newton, isso aqui é um dado, 3 newton, presa em um fio de comprimento de 1 metro, é solta no ponto A. Então, ele soltou aqui do ponto A e ela deslocou até o ponto B. Quanto às forças de trabalho realizadas pela tração, primeiro quer saber tração, exercida pelo fio e pelo peso. Depois ele quer saber peso. Então, tração é primeiro, peso é segundo. Do ponto A ao ponto B, podemos afirmar que vale respectivamente. Então, vamos analisar aqui. Se eu for pensar aqui no bloquinho A, rapidinho aqui. Se eu for pensar aqui no bloquinho, na bolinha a tendência dela deslocar é para baixo, porque ela está aqui presa, então o deslocamento dela vai ser até chegar em B. Então aqui, ó, o deslocamento da bolinha é para cá, ó, o deslocamento dela. Porque primeiro quer saber de tração, depois peso. Então vamos fazer de tração primeiro. E aqui eu tenho um fio preso nela, então eu tenho uma força de tração para cá, ó, tração para cá, força de tração para cá e o deslocamento para baixo, certo? Se eu for analisar aqui, quando a bolinha está aqui no meio, continua na mesma orientação. O deslocamento continua para cá da bolinha e a tração está aqui para cima. Ele já até desenhou para mim. A tração está aqui. Ó. Agora, olha isso aqui, seguindo o mapa mental. Seguindo o mapinha mental, o que, que eu tenho aqui? Trabalho motor, nesse sentido de deslocamento e a força. Trabalho resistente, sentido oposto à força do deslocamento. E trabalho nulo, quando a força gera um ângulo 90 graus ao deslocamento. Se eu for olhar aqui no número 3, olha isso aqui. Olha isso aqui. 90 graus entre a força e o deslocamento. Olha isso aqui. Força de tração e deslocamento. O ângulo entre os dois é 90 graus. Esse ângulo aqui também, 90 graus. Então, se eu for observar tanto tração e deslocamento, os dois são 90 graus. Então, o trabalho realizado é zero. Então, eu posso anexar aqui, ó. Trabalho de tração é igual a zero. Porque ele pediu para analisar ele primeiro, certo? E eu olhei aqui também, ó. Eu olhei aqui, ó, no meu mapinha mental. O que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer o seguinte. Eu já fiz trabalho, força de trabalho, né? Realizado, os trabalhos realizados pela força de tração, quer dizer. Então, deu zero. A única opção que eu tenho zero é a letra C e a letra E. Correto? Agora eu vou analisar. O que pede para mim o restante de exercício? Ele pediu o trabalho realizado pela força peso. Trabalho realizado pela força peso, se a bolinha está caindo no sentido da gravidade, lembrando aqui, ó,
gravidade é para baixo. Se eu for observar bem, a bolinha está caindo para baixo. Então, o trabalho que eu vou usar, trabalho da força-peso, eu tenho duas. Aqui, ó, vou mostrar no mapinha mental. Então, por isso que a gente tem um mapa mental para utilizar. No sentido da gravidade, qual é a equação que eu vou usar? Trabalho é igual a peso vezes altura. Então, se eu for olhar bem, o deslocamento aqui está no sentido da gravidade, que seria a bolinha tem um peso também. Então, o peso aqui, ó, também está para baixo, sentido da gravidade. Então, o trabalho é igual a peso vezes a altura. Só que eu tive uma sorte, porque o exercício já me deu aqui em cima, ó, peso é 3 newton. Então, o P de peso é 3 newton. E a altura, professor? Se ele vai cair daqui até aqui, é essa altura aqui, ó, que ele falou para mim. O L é igual a 1,0 metro, que é o popular 1 metro. Então, trabalho de uma força-peso é 3 vezes 1. Trabalho de uma força-peso é igual a 3, unidade de medida de trabalho é joule. Então, eu já cheguei aqui no resultado que eu queria, 3 joule. O primeiro resultado era 0 e o segundo resultado é 3. Então, a única opção que eu tenho correta é a letra C. Certo? Seguindo aí. 4. 4, lembrando que o intuito aqui é o seguinte. O intuito é a gente estar resolvendo e seguindo o mapa mental que a gente criou. Claro, eu talvez não vou usar ele 100%, mas ele já é uma base. Aqui vai para mim, ó, 3 copos idênticos de massa M, não falou a massa, só que eu quero a massa M, deslocam-se entre 2 desníveis, como mostra a figura a seguir. Beleza. Se eu for olhar aqui, bloco C desloca aqui na diagonal, A é reto descendo, e B faz essa oscilação. Aí mostra aqui, ó, letra A, caindo livremente, que é o A, que é esse aqui, ó, caindo livremente. B, deslizando ao longo do tobogã, que é esse aqui, ó, fazendo tipo um zigue-zague, né? Assim, seria tipo tobogã. E C, descendo uma rampa, sendo em todos os movimentos expressiva a força dissipativa. O que é força dissipativa, professor? Força dissipativa seria calor. Por causa de que o calor? Por causa do atrito. Para quem já escorregou escorrega, né, de parquinho, vê que esquenta, né? Caso que tem um atrito, libera calor. Então ele falou para desprezível. Então não vai precisar usar isso aqui. Aí, continuando, o que ele falou aqui, ó? Com relação aos trabalhos realizados pela força-peso dos corpos, podemos afirmar que. Mas você tem as opções. Então não tem conta, é só análise. Qual a importância do mapa mental? Olha isso aqui, ó. Vou até dar uma ampliadinha aqui, ó. Eu coloquei bem aqui no meu mapa mental. Importante, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Se eu for observar o exercício aqui, ó, A, B e C têm trajetórias diferentes. Só que o trabalho da força-peso, porque aqui, querendo ou não, todos eles têm massa e têm peso aqui, ó, para baixo, peso para baixo e peso para baixo. Todos eles estão sofrendo o quê? Trabalho de uma força-peso. Aí ele quer saber o seguinte, qual o trabalho realizado pelos esses corpos? O trabalho dos três é igual. Por que você quer igual? Porque no meu mapa mental, depois de estudar, eu anotei aqui, ó, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Então, tanto faz qualquer uma das três trajetórias, o trabalho vai ser igual para cada um desses três. Então, se eu for olhar nas opções, é a letra D. Por que é a D? Porque a D falou que trabalho de C, da esfera C, é igual ao trabalho da esfera B, que é igual ao trabalho da esfera A. Então, por isso que a resposta certa é a letra D. E aqui também está no nosso material de estudo. Lembrando, a ideia é pegar esse mapinha mental que a gente construiu e utilizar ele na prática, aprender a utilizar. Né? A importância de estudar ele, fixar, organizar isso aí.
Beleza, continuando aí. Agora a gente vai aqui para o outro lado. Do outro lado a gente tem o exercício número 5. No número 5 ele falou o seguinte. Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui, fica mais fácil vocês enxergarem. Isso. Bom, um corpo de 2 quilos, deixa eu só dar um, que o Instagram fixa melhor. Isso. Um corpo de 2 quilos, opa, esse aqui é um dado. Eu vou colocar aqui, ó, massa igual 2 quilos. Eu vou fazer já anexar. Abandonado, abandona o repouso e adquire energia cinética de 40 Joule. Cara, energia cinética, que é isso aqui, ó, energia cinética, ele falou que é 40 Joule. A gente não estudou energia cinética ainda. Só que o Joule é a unidade de medida de trabalho. Então, eu posso colocar aqui, ó, que trabalho que vai realizar o corpo é de 40 Joule. Lembrando que eu tenho dados aqui, ó, dados. Então, estou colocando os dados. Dados seria isso que eu estou extraindo da questão. A energia é 40 newtons ao final de um deslocamento de 4 metros. Opa, tem outro dado aqui, ó. Deslocamento igual a 4 metros. Certo. Supondo que apenas uma força agiu sobre esse corpo com a mesma direção e sentido de deslocamento gerado, qual será o módulo da força? Cara, olha isso aqui, ó. Com a mesma direção e sentido do deslocamento. Se eu olhar no meu mapinha mental, quem está aplicando o mesmo sentido, mesma direção é o trabalho motor. Se eu for analisar o trabalho motor, qual que é a equação do trabalho motor? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Cara, eu tenho alguns dados aqui, ó. Eu tenho trabalho, que é 40, e o deslocamento, que é 4. E o exercício, ele quer saber o quê? Ele quer saber a força. Então, eu vou aplicar qual é a equação? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Agora, para resolver, fica fácil. Vou subir um pouquinho aqui. Vai ficar assim, ó. Vou escrever a equação de novo. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Logo, trabalho, eu já tirei ele aqui, ó. 40 joule. Então é 40. Igual a força que eu não tenho. E o deslocamento é 4. Logo, aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado e dividindo. Então, vou ter. Vou colocar aqui, ó. 40 dividido por 4, que é igual a força. Logo, isso aqui, força. 40 dividido por 4. Opa, é 10. E a unidade de medida de força é Newton. Então a resposta certa é a letra C. Beleza? Continuando. Agora a 6 fala o seguinte: em um experimento para deslocar-se. Em um experimento para deslocar um corpo, elaborou-se no seguinte gráfico de força, aqui deveria ser um X, viu? Versus deslocamento. Aí você tem esse gráfico aqui. Aí ele te deu força em Newton, 12 Newton, tá aqui, ó, 12 Newton. Aí ele te deu deslocamento 0, 2 e 4. Então, o deslocamento aí. E lembra que está em metro. Certo. O que a gente vai fazer aqui agora? Nessa situação, qual será o trabalho realizado pela força? Então, ele quer saber o trabalho. Se eu olhar aqui, é um gráfico. Se eu olhar no meu mapa mental, olha isso aqui. Olha os gráficos gerados aqui, ó. A gente anotou aqui um pedacinho, ó. Gráficos, força variável, trabalho na força de peça motor e trabalho na força elástica. No caso aqui, eu vou usar esse gráfico. Por que esse gráfico? Cara, ele é parecidíssimo com esse. Só inverteu a forma do desenho. E como que eu resolvo esse trabalho? Calculando a área aqui, ó. Calculando a área. Calculando a área do
do gráfico. E se eu for olhar o gráfico, é quem? Trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu vou resolver aqui agora. Então vamos lá. Extraindo os dados. Como eu vou usar essa equação aqui, ó, trabalho é igual a parênteses base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, eu tenho que saber quem é a base maior. A base maior aqui é de 0 a 4. Então a base maior é 4 metros. E eu tenho que saber a base menor, essa aqui, ó. Essa é a base menor. Bezinho. Que é de 2 a 4, que é 2 metros. Aí depois eu tenho a altura, que seria daqui até aqui. Isso aqui é a altura. Que é quanto? De 0 a 12. Então a altura é igual a 12. É somente 12, né? No caso ali seria Newton. Vou deixar aqui. E agora eu vou substituir. Trabalho é igual. Vou colocar de novo a equação. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Logo, o trabalho. Se eu chegar um pouquinho aqui, fica mais fácil de enxergar. É igual. Quem que é a base maior? Eu já tirei, é 4. 4 mais. Quem é a base menor? 2. Quem que é a altura? É 12. Dividido por 2. Logo, o trabalho é igual. 2, 4 mais 2 é 6. Vezes 12 dividido por 2. O que a gente vai fazer aqui agora? Subir isso aqui. Logo eu vou obter trabalho é igual. 6 vezes 12 dá 72. Certo? 72 dividido por 2. Trabalho é igual. 72 dividido por 2 dá 36. A unidade de medida de trabalho é joule. Então, esse é o resultado do meu exercício. Correto? Então, aqui a gente já finalizou mais um. Beleza. Opa. Teve mais uma área aqui e a gente resolve mais um exercício que eu esqueci no 7. Teve mais uma área aqui, rapidez. Beleza. Resolvendo aqui então. Bora lá. Continuando aí. Agora aqui eu tenho o exercício 7. Um bloco de peso de 8 newton me deu uma massa, me deu um dado, quer dizer, peso. Aqui, ó, peso igual a 8 newton. Cara, se ele me deu peso no assunto de trabalho, logo a equação é uma dessas duas aqui, ó. Ou trabalho no sentido, trabalho da força P no sentido da gravidade ou sentido contrário. Aí, continuando o exercício, ele vai falar aqui, ó, desloca-se do topo de um plano inclinado até a base, até a sua base, conforme ilustrado. Então, ele saiu daqui, deslocou nesse sentido, lembrando que a força P está para cá, ó. Então, ele vai deslocar até chegar aqui embaixo. Qual é o trabalho realizado? Fácil. Se a gente analisar, o bloquinho está descendo, então está no sentido da gravidade. Então, eu vou usar essa equação. Trabalho é igual peso vezes altura. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Trabalho é igual peso vezes altura. O peso eu já tenho, que é 8 newton. A altura é quanto? 3 metros. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Substituir os dados. Trabalho é igual a 8 vezes 3. Logo, o trabalho é igual a 8 vezes 3 vai dar 16, 24 joule. Certo?
Beleza. E por último aqui, o que a gente tem? A gente vai ter aí o seguinte, um em um experimento foram anotados vários os valores das forças aplicadas sobre a mola e suas respectivas deformações. Após serem lançados em software, o gráfico da figura a seguir foi compilado. Qual é o trabalho realizado pela força peso neste experimento? Beleza. Então vamos analisar aí. Eu tenho dois dados aqui. Eu tenho esse eixo aqui que é força, tá em Newton. E aí ele está 10 elevado ao quadrado. Talvez não dá para ver direitinho, mas seria tá escrito assim, ó. Escrito de jeito aqui, ó. Força, entre parênteses, vezes 10 elevado ao quadrado, Newton. Tá assim, ó. Aí se eu falar bem, quando ele aplicou 7 newtons de força, o que aconteceu aqui? Deformou 8, só que aqui está em centímetro. Vou ter que passar isso para metro. O professor estava vendo a live que o senhor gravou mais cedo na sala. Ah, achei que você estava falando aqui agora. E a live de agora, João, tá boa? A live lá não ficou boa, não. Eu vi também. Não ficou boa, não. E essa aqui agora, tá bom? Fala aí pra mim aí. Diz pra mim se tá bom ou não. Mas também dá pra entender, né? E aí, fala aí, tem como entender? Fala pra mim, tem como entender ou não? Ah, não, então beleza. Mas tem hora que o som trava. Dá pra entender assim, a live aqui também é isso que eu tô gravando aqui com o outro celular aqui praticamente na cara aqui, certo? Então vamos lá, vamos resolver aqui. Então essa questão aqui eu vou extrair os dois dados, a força, que é igual, eu vou usar esse aqui, ó, 7. Quando a força é 7, eu vou ter que usar o 10 elevado ao quadrado. Então 7 vezes 10 elevado ao quadrado. Professor, eu não entendi joules ainda, porque antes era Newton. Qual seria como transformar? Não, é porque força é em Newton. Quando você aplica a força num objeto e ele desloca, a gente seria transformar uma força em uma forma de energia. Energia, a unidade de medida é joule. Energia é joule. A força continua sendo a mesma coisa, é Newton, do mesmo jeito. Igual aqui, ó, extrair esse dado aqui, ele é Newton, certo? O X é 8 centímetros. A força continua em Newton, só que igual, trabalho é em Joule, porque trabalho é a força vezes o deslocamento. Toda vez que um corpo sofre um deslocamento, a gente está falando que a força está sendo aplicada num objeto e aí está pegando aquela energia do objeto e transformando em energia cinética. A gente vai falar sobre energia daqui uns dias e isso vai ficar mais claro para você. Assim espero, né? Beleza. Aproveita aí, você tá aí, João, a ideia aqui do formatinho da live, e aí, ficou bom ou não? E para quem tá aí também, a minha ideia é fazer isso aqui, ó, a gente usar o mapinha mental, e eu pegar uma listinha igual essa que a gente fez e resolver. Aí eu pensei, eu fiz um outro Instagram aí, justamente me abrir aqui os dois celulares meu para sempre estar tá abrindo
live resolvendo exercício, não só de primeiro ano, quero resolver uma lista aqui de química também, química orgânica aqui depois. Nesse formato eu apareço aqui e um lado vai estar filmando eu resolvendo aqui, eu teria problema. Então vamos lá, continuando aqui. A equação, eu vou ter que fazer o seguinte, como ele me deu esses dois dados, força e o x, que é o deslocamento, eu vou precisar de três equações aqui, em resumo. Primeiro eu vou passar de centímetro para metro, vou escrever aqui, ó, de centímetro para metro. Vou precisar da lei de Hooke, que é força elástica, que é igual a constante vezes o x. E vou precisar de trabalho de uma força elástica, que é essa aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó, trabalho de uma força elástica, que é o K, que é constante, vezes o x ao quadrado dividido por 2. Então, vou colocar aqui também. Aí vai ficar assim, ó. K vezes o x ao quadrado dividido por 2. Beleza. Aí aqui eu só vou organizar de centímetro para metro, o que eu faço? Divido por 100. De metro para centímetro eu, multiplico por 100. Certo? Deixa eu só melhorar isso aqui, chegar um pouquinho mais para trás aqui. Isso. Acredito que ficou melhor. Então, esses foram os dados que a gente tem. Que seria 7 vezes 10 elevado ao quadrado. A deformação está em centímetro, eu vou ter que passar para metro, por isso que eu vou precisar dessa equação. Certo? E aqui, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é o quê? O exercício quer saber qual é o trabalho realizado pela força-peso. Né? Que seria a ideia, seria o quê? Dá para entender que é um bloquinho, você tem uma mola. E aí, ele está exercendo uma força-peso aqui, ó, para baixo. E essa mola foi lá, ela distendeu. Ela distendeu aqui para baixo, ela deu uma esticada, essa mola. Aqui, ó. Ela deu uma esticada. Então, o que dá para entender? Que ele quer saber o trabalho de uma que sofreu aqui. Como eu envolvo mola, eu vou ter que aplicar isso aqui tudinho. Primeiro eu passar de centímetro para metro. 8 dividido por 100 vai dar 0,08 metro. Aí agora eu vou pegar e jogar aqui na lei de Hooke, que é força elástica, que é igual a constante vezes o K. Porque aí eu acho a constante e jogo ela aqui, ó. Jogo nessa constante. Porque a deformação eu tenho, a constante eu descobri e eu acho o trabalho. Então eu vou jogar nessa aqui primeiro, nessa equação aqui primeiro. Que aí é o quê? A força elástica é essa aqui, ó. 7 vezes 10 elevado a 2, que é igual o K, que eu não sei, e o X, que eu descobri, que é 0,08. Descobri não, né? Eu transformei. Aqui está multiplicando, vou passar para o outro lado, a igualdade, dividindo. K é igual 7 vezes 10 elevado ao quadrado, dividido por 0,08. Certo? Então, logo K aqui, ó, vou trazer ele para cá, viu? Que aí eu aproveito um pouquinho o papel, vou trazer ele bem para cá. Ó. K é igual. Se eu dividir esses dois aqui, ó, eu já fiz ele aqui, para a gente andar mais rápido, seria 7 dividido por 0,08. Vai dar quanto? Vai dar 87,5. O 10 ao quadrado eu tenho que aproveitar ele, então vai ficar 10 elevado a 2, correto? Aí vai ficar em que sentido aqui? Isso aqui é a constante, então isso aqui é Newton metro. Agora, eu pego este valor aqui e jogo dentro desse K. Aí eu vou desenhar aqui agora. Trabalho é igual. A constante é essa aqui, ó, 87,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Peraí que aqui não vai caber não. Deixa eu arrumar aqui embaixo. Aqui, ó. Trabalho é igual. O K eu descobri que é esse valor aqui embaixo. 87,5 vezes 10 ao quadrado, vezes o x ao quadrado. X ao quadrado é esse aqui, ó. 0,08 ao quadrado dividido por 2.
trabalho é igual. Eu posso fazer aqui, ó, para andar um pouquinho mais rápido, ó. 87,5 vezes 0,0. Opa, na verdade eu tenho que fazer potencialização primeiro, que seria isso aqui ao quadrado. Logo, isso aqui vai dar 6,4 vezes 10 a terceira. Então, eu vou repetir. 87,5 vezes 10 ao quadrado vezes 6,4 vezes 10 elevado a menos 3. Verdade, hein, João? Cadê a organização? Faltou mesmo aqui agora, hein? Ficou muito curtinho, né? Mas isso é bom fazer esse tipo de live, porque eu vejo o espaço aqui e da próxima eu já sei que eu tenho que aumentar já. Então, isso é importante. É bom, tá vendo? Cobrar de vocês o que eu faço. Agora eu tô fazendo, tenho que ver que tem que mudar. Tudo isso aqui dividir por 2. Para eu andar mais rápido, eu posso pegar esse valor aqui, ó, que é esse aqui, ó, vezes 87,5 exponencial aqui, elevado ao quadrado. Logo, isso aqui vai dar 56. Então, eu vou trazer aqui para baixo a organização do cara. Então, logo vai ficar assim, ó, trabalho é igual 56 dividido por 2. Logo, o trabalho é igual. Quanto que é 56 dividido por 2? Digita aí. Emily Caroline, sim, meio embolado. Nath, quem que é essa Nath? Falar do militar e tomar a punição depois. E aí, quanto que dá? Quanto que é 52 dividido por 2? Ah, interage pelo menos assim comigo. Ó, saiu uma resposta. Ó, isso aí. Instagram fica feliz aí. Heloísa. E aí, Heloísa, ficou bom assim esse formatinho? Pegando a listinha de exercício e eu aqui, ó. E aí, ficou bom? Me fala aí. E o João, eu já sei o feedback dele. Pra ele, tanto faz. Fica bom fazer umas livezinhas assim? Então, beleza. Dá pra gente fazer umas livezinhas de alguns assuntos aí. Daqui uns dias, eu vou resolver um outro exercício, nada a ver com o de vocês, não. Mas vai ficar salvo aqui também. Qual é, professor? É claro, a verdade seja dita. Dá pra resolver uns exercícios extra, né? Desse assunto pra gente treinar também. Ah, entendi. Não, mas vai ficar salvo aqui, Heloísa. Vai ficar salvo aqui no Insta. Aí dá pra assistir depois também. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é a gente pegar esse mapinha, igual eu cobrei de vocês, né? Fiz também. E aí a gente pegar esse mapinha e eu pegar o exercício e aplicar, ajudar a ensinar vocês a aplicar aqui. Por isso que eu fiz o mapinha completo, que dá pra gente utilizar tranquilo. Daqui uns dias vocês vão fazer a prova e eu vou resolver a prova também usando o meu mapa mental. Então a ideia é eu ensinar vocês a utilizar esses materiais de estudo que a gente está criando. A gente utilizar eles e utilizar eles para de uma forma melhor possível. Posta live, professor. Eu vou postar sim, vou postar. Professor, pode imprimir o mapa mental? Não, o mapa mental você vai fazer na mão, é manuscrito, né, brother? É, vai imprimir do cérebro, fazer na mão. Certinho? Então é isso aí. A livezinha de hoje seria resolvendo essa listinha, a gente já fez. Ela vai ficar salva aí. Já que vocês gostarem, ó, que bom. Segue lá o outro perfil, ó, Edvan, estilo aluno. Tem um outro perfil no Instagram só para estilo aluno de vocês. Viu? Só para me abrir aqui e ter dois celulares para estar fazendo essas lives. Certo? Então é isso aí. Achei bom essa live. Ficou melhor assim, Ana. A Emily Caroline. Eu não sei quem que é ela, não tem foto. Sabe de qual série, Emily? Me ajuda aí. Já segui. É aquele Edvan lá, estilo aluno. Falta só uma zoeira, igual aluno. Emily, você é de qual série? Primeiro B. É a Emilinha ou a outra? Nossa, errei. A 6. Qual a 6? Essa aqui, brother? Eu fiz ela aí. Galera, então é isso aí. Obrigado, valeu. O estilo é fazer essas lives nesse estilo aqui, ó.
um dia tem um outro assunto que eu tô trabalhando em outra escola, vou postando aqui, vai ficando salvo. Uma hora você precisar de um conteúdo, vai estar salvo aqui no meu Instagram, você vai lá, dá uma olhadinha, certo? Ó, deixa o like, segue aí, compartilha com a geral e fala que foi massa. Vou jogar lá a live aí no feed, vai lá, pô, dá uma comentada lá embaixo lá, vocês aí, gostou? Fala, professor, gostei da live. Vai lá, escreve um comentário lá embaixo lá, dá uma forcinha pra gente. Vocês têm que ajudar e eu sou aqui, ó, tete a tete com vocês. Eu vou subir desse a live, vai lá, deixa um comentário lá, compartilha com os meninos. Obrigadão, viu? Fica todo mundo com Deus aí. Vou encerrar aqui e deixar lá no feed. Valeu, muito obrigado.